Estreia hoje na Netflix a 6ª e última temporada de Lucifer, e esse vídeo é um resumão dos principais acontecimentos da 5ª temporada para te ajudar a lembrar. Fala galera, tudo bem? Aqui é a Dragomina, sejam muito bem-vindos ao canal. Já deixa seu like e se inscreve para não perder nada de novo que vem por aí. E bora pro resumo. Lucifer volta pro inferno para evitar um novo retorno dos demônios à Terra e proteger Chloe, Charlie e a humanidade em geral, mas lá o tempo passa de maneira diferente. Enquanto na Terra poucas semanas se passaram, no inferno foram milhares de anos. Investigando um caso, Chloe fica numa situação muito perigosa e delicada, sendo alvejada por criminosos e, tcharam, Lucifer volta pra Terra para salvar ela. Juntos, eles descem a porrada e tiros nos bandidos e se beijam. Pena que ele não é Lucifer de verdade, e quando Maisie vai até a Penthouse e ataca ele com raiva porque ele voltou pro inferno sem ela, ele revela que é na verdade Miguel, seu irmão gêmeo. Lucifer falso e Chloe investigam um caso, mas o comportamento dele tá muito diferente e ela começa a desconfiar. O fato de Lucifer ter voltado pro inferno fez com que o paraíso virasse uma rasgação de seda sobre como ele amadureceu, o que basicamente deixou Miguel com muita dor de cotovelo. Ele foi então pra Terra para se passar por Lucifer para partir o coração da Chloe, irritando o irmão e fazendo ele voltar, revelando um lado seu não tão nobre assim. Os dois continuam trabalhando juntos e mesmo estranhando ele bastante, Chloe vai até a Penthouse com os lanchos, mas encontra o falso Lucifer aos beijos com a Maisie, que concordou em ajudar ele para se vingar do Lucifer verdadeiro. Mas depois ela percebe que fez merda e Maisie confronta Miguel dizendo que não vai permitir que ele magoe a Chloe, porque apesar de ter os seus problemas com ela e Lucifer, Chloe é uma boa pessoa e não merece isso. E ele diz que mudou de ideia, que não quer mais destruir a vida do irmão, mas sim assumi-lo. Chloe vai visitar Lucifer, diz que entende que ele passou muito tempo lá no inferno, por isso as coisas estão diferentes. E quando eles estão lá no maior clima, ela simplesmente dá um tiro nele do nada na perna. Ele não sangra, então ela confirma suas suspeitas. Aquele homem não é Lucifer. Ele admite ser Miguel e, bom, leva mais um monte de tiro. Ele fica pistola quando ela diz que o que ela e Lucifer têm é muito especial e conta que ela é uma bênção de Deus que não deveria existir e que foi colocada lá só como um presente para ele. A Menadiel vai até o inferno, conta tudo pro Lucifer e pede para ele voltar para a Terra. E ele volta, deixando a Menadiel cuidando de lá por uns dias. Quando a Chloe percebe que ele é ele de verdade, rola o abraço mais fofo da série. Ela questiona sobre ser um presente de Deus feito pro Lucifer e ele admite que ela é sim um milagre, mas que o que ele sente por ela é real e não algo plantado. Mas ela fica bem chateada, especialmente por ele não ter contado nada pra ela antes. Lucifer encontra Miguel e ele diz que várias decisões que Lucifer tomou ao longo da história, como a rebelião do paraíso, a tentação da serpente com Eva e até a fuga dele do inferno para a Terra, foram ideias plantadas por Miguel para manipular o irmão. E aí ele sai na porrada. Miguel então encontra Maisie e diz para ela que Lucifer esconde um grande segredo. Maisie usa Trixie, a filha do Dan e da Chloe, para descobrir a história do passado de sua mãe, Lilith, que abriu mão da própria imortalidade, transferindo ela pro anel que Lucifer sempre carrega consigo e que ela envelheceu na Terra, se tornando mortal. Ela pediu que ele nunca contasse isso para os filhos dela, os demônios do inferno, porque na visão dela, eles eram perfeitos do jeito que eram. Maisie vai então até a mãe e descobre que ela abandonou os filhos para que eles fossem fortes. Mas ela não ficou muito feliz com isso, né? Chloe diz que precisa de um tempo para processar as coisas e Lucifer vai desabafar com Linda, mas chegando lá, encontra Menadiel com Charlie no colo e ele diz que enquanto estava lá no inferno, Deus falou diretamente com ele e disse que o inferno não precisava mais de guardião nenhum. Maisie também vai ver Linda e desabafar sobre o encontro com Lilith e Linda acaba confessando que quando era mais nova, abandonou uma menina que ela teve porque era muito despreparada para ser mãe. Maisie encontra a filha dela, que se chama Adriana, e é uma corretora de imóveis, e elas vão até lá, mas Linda não tem coragem de contar a verdade e se passa por uma cliente. Chloe investiga um caso que se passa em um convento de freiras e pede a ajuda de Menadiel. Ele, como anjo,
cai nas graças das freiras, que são pessoas de muita fé, porque é como se elas vissem um reflexo da própria fé nele. E na teoria de Emanuel, isso explica porque todos se sentem tão atraídos pelo Lúcifer. É como se ele personificasse seus desejos. Mas ele não tem esse efeito em Chloe, o que significa que ela é a única humana que vê o Lúcifer pelo que ele realmente é, e que isso sim é um presente de Deus, e não ela propriamente dita. Em seguida, Chloe conta para Lúcifer sobre outra teoria de Emanuel, de que ele só fica vulnerável na presença dela porque ele escolhe isso. E aí, eles se beijam, agora sim, de verdade. Maisie vai visitar a mãe de novo e descobre que ela morreu há poucos dias. Na casa de Linda, Daniel, Lúcifer e Emanuel passam horas tentando acalmar Charlie, que tá chorando sem parar, até que os dois irmãos descobrem que a única coisa que funciona é a careta, a cara de demônio do Lúcifer. E aí, liberam o Dan então para ir para casa. Mas Miguel pega o celular do Lúcifer e se passa por ele, pedindo para ele voltar. E Dan acaba vendo a cara de demônio do Lúcifer. Mais tarde, Lúcifer e Chloe se encontram na penthouse e finalmente rola um tchá-tchá-tchá pela primeira vez entre eles. Daniel fica muito abalado com o que viu, vai até o túmulo de Charlotte e pede um sinal. Miguel aparece e se revela como um arcanjo, irmão de Lúcifer, e diz que eles são opostos. Miguel representa o bem e Lúcifer o mal. Chloe e Lúcifer estão juntos na casa dele quando Daniel entra, diz que o Lúcifer é o demônio e atira no peito dele. Ele cai no chão, mas acorda e dá mais um tiro em si mesmo, percebendo que ele ficou invulnerável mesmo perto da Chloe. Daniel fica frustrado e assustado, mas acaba indo embora. Numa investigação, Chloe descobre que um serial killer que eles prenderam é um copiador que tá levando os créditos pelas mortes de outro cara e manda uma mensagem pro Lúcifer contando, sobre as descobertas, mas ela é interrompida sendo capturada e ele obviamente fica desesperado atrás dela. Lúcifer investiga o serial killer para tentar encontrar a Chloe e eles descobrem que ele é na verdade um namorado jornalista com quem ela tinha acabado de começar a se relacionar, tadinha. Lúcifer questiona Daniel e acaba descobrindo que na verdade quem pegou Chloe foi Miguel, e Dan diz que a conversa que eles tiveram no cemitério acabou numa caverna e eles conseguem encontrar e resgatar ela. Mas antes, Miguel põe umas caraminholas na cabeça da Chloe sobre por que o Lúcifer voltou a ser invulnerável perto dela. De volta à delegacia, Lúcifer e Chloe conversam e ela pergunta se ele tá se fechando pra ela e por que ele não disse nunca que amava ela também. E quando ele estava prestes a dizer, o tempo simplesmente para. Emanuel e Linda tinham ido com Charlie até lá na delegacia para conversar com Lúcifer e Emanuel conta para ele que Charlie é humano e não um bebê anjo. Miguel surge então e revela que todas essas manipulações foram parte do plano dele para desestabilizar os irmãos. A Maisie aparece putaça com o Lúcifer, ainda por ele não ter contado pra ela sobre a Lilith, e também porque o Miguel prometeu agora pra ela uma alma. Então eles começam a quebrar o pau fortemente, até que surge uma voz e uma luz do além. E Deus aparece lá em pessoa, pedindo pra eles pararem de brigar. Deus fica na casa de Linda curtindo o netinho e Maisie pede pra ele uma alma, mas ele diz que ela é perfeita do jeito que é. Deus organiza um jantar com seus filhos, Lúcifer, Miguel, Emanuel e Linda, mas ele vira uma lavação de roupa suja absurda e termina com Lúcifer perguntando se o pai realmente ama eles. Ele responde que se ele tem que fazer essa pergunta é porque ele, como pai, realmente falhou. E Lúcifer interpreta isso como uma negativa, como uma resposta evasiva e sai puto. Deus diz que vai ficar mais um tempo na Terra e manda Miguel voltar pro céu. Diz que ele não é mais bem-vindo ali. Deus resolve seguir Lúcifer no trabalho para tentar se aproximar dele. Toma uma dura de Chloe, que diz que ele tem sido um péssimo pai para ele. E depois de várias cenas musicais que ele causa, Deus conta para Lúcifer que está perdendo o controle sobre seus poderes. Emanuel e Lúcifer tentam convencer Deus a voltar para o céu, mas ele resolve se tornar temporariamente humano e passar um tempinho na Terra para entender melhor os filhos, especialmente Lúcifer. Ele aprende muitas coisas e no final recupera seus poderes, que inclusive ele chega a esquecer onde estavam. Diz enigmaticamente que milagres acontecem para Maisie relacionado à questão da alma dela e reúne Emanuel e Lúcifer dizendo que chegou a hora dele se aposentar. Lúcifer prega uma peça em Dan que faz ele pensar que causou a morte de uma penca de gente,
e depois repensar a visão que ele tem de si mesmo, e ele passa a ser basicamente o fã número 1 do Lúcifer. Linda segue sua filha, Adriana, e descobre que ela se envolveu com criminosos e acaba presa, confessando um assassinato que ela não cometeu, mas assumiu para proteger sua mãe adotiva, que estava doente e sendo ameaçada por esses criminosos. Linda ajuda as investigações de Chloe e Lúcifer, e Maisie vai à caça de um envolvido. Lá, ela encontra Eva, que também virou caçadora de recompensas, para se aproximar da Maisie e se declara para ela. Eva toma um tiro e fica muito mal, mas sobrevive, e no hospital, Maisie diz que quer ficar com ela, mas sente muito medo de perdê-la, ainda mais depois desse susto, então entrega o anel de Lilith que ela pegou com Lúcifer, querendo dar a imortalidade para ela, mas Eva não aceita. Diz que viu o que a imortalidade causou pro seu filho Caim, e Maisie diz então que não é capaz de ficar com ela, sabendo que ela pode morrer a qualquer momento. Depois do caso resolvido, Adriana é inocentada e percebe a semelhança e coincidências com Linda e vai até a casa dela. Elas conversam e Linda acaba admitindo ser sua mãe. Deus faz um churrasco piquenique no parque com todos os anjos, seus filhos, para anunciar sua aposentadoria. Amenadiel, que era uma sucessão óbvia, decide que não quer abrir mão de viver na Terra com os humanos, criar o seu filho e tudo mais, e Lúcifer decide que quer então assumir o posto do pai para provar seu valor. Ele quer se sentir digno do amor da Chloe. Conversando com Deus, Amenadiel descobre que foi Miguel que convenceu o pai de que ele estava perdendo os poderes e precisava se aposentar. Chloe diz que vai abandonar o cargo de detetive da polícia de Los Angeles para ajudar Lúcifer na tarefa de ser Deus, já que ela escolheu a polícia para ajudar pessoas e dessa forma ela vai conseguir ajudar ainda mais e vai poder ficar perto dele e apoiar ele também. Maisie descobre os planos de Lúcifer e pede para ele, quando for Deus, mudar as regras do inferno para que ela possa se tornar sua rainha. Lúcifer pede para sua irmã Gabriel, que é a anja mensageira, entrar em contato com a mãe deles no universo dela. Então, a toda-poderosa deusa da criação faz uma viagem para encontrar seu ex-marido, Deus. Eles resolvem ficar juntos e ele se muda para o universo dela. Rola uma despedida super emocionante, na qual ele fala com todas as letras que ama Lúcifer finalmente. E, em relação à sucessão, ele diz que os filhos vão se acertar e vaza. Dan ajuda a Chloe na sua última investigação na polícia e acaba sendo pego por uma gangue que rouba joias. Eles perguntam para ele sobre Caleb, que Dan não sabe do que se trata, então é torturado e, tentando se libertar, recebe vários tiros e é executado. Lúcifer e Amenadiel descobrem que a gangue foi contratada por Miguel, porque Caleb era o garoto que tinha sido acusado injustamente de um crime e Amenadiel tentou ajudar, mas o garoto acabou morrendo, então ele colocou o próprio colar no pescoço dele para que ele fosse enterrado com ele. Mas Miguel queria o colar porque ele faz parte da espada flamejante e eles entendem que a lâmina de Azrael já foi pega por ele quando Gabriel, a irmã de Lúcifer, foi ao universo da mãe deles entregar a mensagem a pedido dele. No funeral de Dan, Amenadiel diz para Lúcifer que não encontrou Dan no paraíso. Lúcifer fica muito revoltado com as injustiças que aconteceram com Dan e diz que agora se tornar Deus não é uma questão de vontade, mas sim de necessidade. Miguel e Lúcifer se encontram na Lux e Miguel faz uma proposta para Lúcifer voltar a governar o inferno, mas ao lado de Chloe. Ele diz que deu a ordem para a gangue matar a Dan para que ela se sentisse culpada e assim fosse pro inferno. Lúcifer fica muito pistola e conta para Chloe que foi tudo culpa de Miguel e que Dan não foi pro céu. Mas a conversa deles é interrompida quando Remiel chega para contar algo pro Lúcifer, mas cai morta. Analisando o corpo, Chloe percebe que ela não tem marca de queimadura, então não deve ter sido morta com a espada flamejante, o que significa que Miguel pode não ter ainda alguma parte. Eles vão atrás do colar de Amenadiel e Lúcifer se passa perante os irmãos por Miguel, mas não tem coragem de matar um humano e acaba entregando seu disfarce. Então, o verdadeiro Miguel aparece e pega o colar. Maisie e Eva finalmente se acertam. A votação entre os anjos para o novo Deus acontece na Terra para o Lúcifer poder participar e Miguel tem a maioria dos votos, mas Maisie chega com um grupo de demônios e Lúcifer propõe um duelo mano a mano contra Miguel. Ele aceita, mas diz que tem que ser até a morte e monta a espada flamejante. No meio da luta, Chloe consegue puxar o pingente do meio e desfazer a espada, mas Miguel apunhala ela e ela morre nos braços de Lúcifer.
Muito inconformado, ele vai até o paraíso usando o anel de Lilith que Maisie devolveu pra ele e consegue sobreviver por tempo bastante pra encontrar Chloe e dar o anel pra ela. Ele começa a pegar fogo, já que ele foi banido do céu, mas antes consegue finalmente mandar aquele eu te amo pra ela. Chloe revive e Miguel tenta matar ela de novo, mas ela usa o pingente e consegue lutar contra ele usando a super força. Ela tá super pistola e consegue virar a luta a seu favor, a ponto de conseguir ameaçar cortar o pescoço de Miguel com a lâmina de Azrael. Mas Lúcifer chega e diz que aquilo não é ela. Lúcifer diz pra Miguel que o irmão perdeu e monta a espada flamejante, mas não mata Miguel, apenas corta suas asas. Todos se ajoelham e, bom, Lúcifer termina como um novo deus. E assim termina a 5ª temporada de Lúcifer. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não sai sem deixar o seu like e sem se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima.